Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos lendo, estudando o livro de Gênesis e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 32. Eu quero ler com os irmãos os versículos 9 até o 12, que está escrito assim: Então Jacó orou: Ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, volte para a sua terra e para os seus parentes, e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos de meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. Pois tu prometeste, esteja certo de que eu o farei prosperar e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Amados, aqui nós vemos Jacó, ele se prepara para o encontro com seu irmão Esaú, 20 anos depois do que ele havia feito, enganado seu irmão, e ele está a caminho e ele está com medo. Ele fica com medo porque ele pensa assim: e se Esaú se vingar, né? Tentar se vingar de mim, vir me atacar, vai destruir minha vida, minha família. E aí Jacó ora. É interessante, amados, que até então nós vemos Deus aparecendo para Jacó e falando com Jacó. Mas é a primeira vez em que Jacó, ele ora, ele fala com Deus. E é uma oração em que nós aprendemos e aprendemos muito com essa oração de Jacó. Olha que ele chega para Deus e ele fala: Deus do meu pai Abraão, Deus do meu pai Isaque. E daí aqui ele reconhece: o Senhor que me disseste. Aqui ele reconhece que Deus havia falado com ele. E ele diz assim: eu sei, eu não sou digno de toda a bondade e lealdade que o Senhor me tratou até aqui. Eu sei que eu não sou digno, mas eu te peço, por favor, livre-me. Livre-me das mãos do meu irmão Esaú. Por quê? Porque eu estou com medo, eu tenho medo. E aí ele diz: pois tu prometeste, esteja certo que eu farei prosperar e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Amados, aqui Jacó tem um relacionamento com Deus e ele tem um relacionamento ousado com o Senhor. E essa oração nós aprendemos como devemos orar, como nós devemos orar ousadamente e reconhecer algumas coisas, assim como Jacó. Jacó, ele sabia que ele não era digno, não era mérito dele tudo aquilo que ele tinha recebido de Deus. Ele reconhece isso. Eu sei que eu não sou digno de toda a bondade e lealdade com que o Senhor me tratou. Eu sei dos meus pecados, dos meus erros, eu sei que eu não mereço tudo isso. Mas eu reconheço que o Senhor me tratou com muita bondade, com muito amor. E por causa disso, por causa desse amor, por causa dessa lealdade, dessa bondade, dessa fidelidade, eu te peço, Senhor, para que o Senhor me livre. Por quê? Porque eu estou com medo. Eu estou enfrentando uma situação, estou com medo dessa situação e estou aqui diante do Senhor, clamando para que o Senhor me livre. E por que eu estou aqui diante do Senhor? Porque o Senhor mesmo me prometeu algo. O Senhor mesmo falou algo comigo. O Senhor me disse que era para eu estar certo de que o Senhor me faria prosperar e o Senhor faria dos meus descendentes tão numerosos como a areia do mar. Então, eu não posso deixar de orar e de falar com o Senhor e de pedir pelo seu socorro, pelo seu livramento, reconhecendo que eu não tenho mérito, que eu não mereço isso, mas reconhecendo a tua fidelidade, a palavra que o Senhor mesmo liberou sobre a minha vida. Amados, esse é o modelo de oração para todo crente, um modelo ousado de oração. Primeiro, assim como Jacó, nós precisamos reconhecer que nós não somos dignos, não somos merecedores, como está escrito: nenhum homem sequer é merecedor. Todos estão destituídos da glória de Deus e todos precisam de Cristo Jesus.
todos dependem da bondade e do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Então, a primeira coisa é reconhecer que não é nosso mérito, que não é por causa das nossas obras, ou seja, é reconhecer que a vida com Deus, a vida de oração, não é fundamentada na meritocracia. O modelo de vida no reino de Deus não é meritocrático, ou seja, não é pelo nosso merecimento. O mundo é meritocrático. Você ganha por aquilo que você merece. Se você trabalhou, então você merece receber o seu salário. Se você se esforçou, você merece. Toda a estrutura de vida do mundo é meritocrática, é uma estrutura meritocrática do merecimento. Você recebe por aquilo que você merece. Mas no reino de Deus não funciona assim. E se nós tentarmos conduzir a nossa vida de oração fundamentada na meritocracia, nós teremos uma vida de oração extremamente frustrante. Teremos uma vida de relacionamento com Deus extremamente frustrante. Por quê? Porque não funciona, não é fundamentado no que nós fazemos, no que nós merecemos. É de acordo com a obra de Cristo, é de acordo com a fidelidade de Deus, é de acordo com a bondade e o amor de Deus. E nós precisamos entender isso, amados, para que nós possamos levar uma vida ousada com o Senhor. Ousada no sentido de reconhecer, primeiramente, que não é o nosso mérito, não é por aquilo que nós fazemos. Reconhecer que é por causa da bondade, da fidelidade e do amor de Deus. É por causa da obra que Deus realiza. É por causa da fidelidade de Deus. A Bíblia fala em Hebreus que nós temos livre acesso ao Senhor por meio do sangue de Jesus e nós podemos chegar com ousadia ao trono da graça e orar e seremos atendidos. Quando entramos com ousadia, o que significa isso? Significa abandonar o modelo de vida meritocrático. Foi isso que Jacó fez. Ele entendeu que não era de acordo com o que ele, de acordo com as suas obras, de acordo com o seu merecimento. Ele reconheceu que era de acordo com a bondade de Deus, com a fidelidade de Deus. E então ele orou ousadamente, ele se apresentou a Deus com ousadia, clamando por ajuda, pedindo por ajuda, declarando: eu sei que eu não sou digno, eu sei que não é por causa das minhas obras, mas é por causa da sua bondade. É por causa da sua palavra liberada sobre mim, é por causa da sua fidelidade, Deus. Ah, amados, esse é o modelo de vida, é o modelo de oração, é o modelo de relacionamento que Deus tem para mim e para você. O Senhor anseia que nós nos relacionemos com Ele dessa maneira. Sabe, amados, a igreja, ela foi contaminada por um estilo de vida meritocrático. Então, muitos irmãos em Cristo estão levando uma vida frustrada porque eles se apresentam a Deus apresentando as suas boas obras. Eles apresentam as suas boas obras como se fosse uma moeda de troca, uma barganha para receber as bênçãos de Deus. Senhor, eu dizimo. Senhor, eu oro. Senhor, eu jejuo. Senhor, eu sirvo no teu templo, na tua casa. Quantos irmãos apresentando a Deus as suas boas obras, como se essas boas obras fossem uma moeda de troca. Senhor, porque eu faço isso, o Senhor tem que me abençoar. Quantas pessoas, tirando do contexto aquele texto de Malaquias que fala sobre dízimo, se nós tirarmos do contexto, se nós não entendermos o porquê que aquilo está escrito ali, se nós não fizermos um estudo do livro de Malaquias para entendermos o porquê que foi falado sobre dízimo daquela forma, se nós não entendermos isso, nós tiramos aquele texto fora do contexto, criamos uma heresia fundamentada na meritocracia e muitos irmãos têm se achegado assim a Deus. Senhor, eu dizimo. Senhor, eu entrego os meus dízimos. Eu vou fazer prova do Senhor. O Senhor tem que me abençoar. E quando enfrentam alguma dificuldade financeira, algum problema que todos nós enfrentamos, porque o mundo
nós passaremos por aflições, a Bíblia já nos ensina isso, Jesus já nos alertou sobre isso, não estamos isentos dos problemas. Aí muitos, por não entenderem isso, começam a usar aquele texto fora de contexto e dizer: eu vou fazer prova de Deus e Deus tem que me abençoar. E se não acontece do jeito que eles esperam que aconteça, eles se frustram na sua caminhada com Deus. Eles se decepcionam com Deus. Tem pessoas que dizem que estão decepcionadas com Deus porque Deus não respondeu às suas orações. Amados, sabe por que Deus não responde às orações? Porque não está de acordo com o modelo do reino de Deus. O modelo do reino de Deus não é meritocrático. Esse é o modelo do mundo. Eu e você precisamos abandonar todo estilo de vida de meritocracia. Se nós inundarmos as nossas orações com a meritocracia, nós levaremos uma vida de oração extremamente infrutífera. Por quê? Porque não é de acordo com o que nós fazemos, mas é de acordo com a palavra de Deus, com a fidelidade de Deus. Lá em João, no capítulo 15, no versículo 7, Jesus disse que se nós permanecermos nele, as palavras dele permanecerem em nós, nós vamos orar, vamos pedir o que for e nos será atendido. Por quê? Porque é de acordo com a palavra dele. Se nós orarmos de acordo com a palavra de Deus, se nós orarmos em concordância com a verdade de Deus, com aquilo que já foi declarado na sua palavra, se nós orarmos assim em concordância com Deus, as nossas orações serão atendidas. Não temos tido muitas vezes as orações respondidas porque oramos no modelo meritocrático. Apresentamos a nossa vida a Deus como uma moeda de troca, como uma barganha. Senhor, eu faço isso. Senhor, eu oro todos os dias. Olha, Senhor, eu jejuo toda semana. Senhor, eu tenho trabalhado na tua casa. Senhor, me abençoa. Amados, essa não é a vida do reino de Deus. Esse não é o modelo de oração do reino de Deus. E Jacó, muito antes da obra consumada de Cristo Jesus, já havia entendido que não era a vida de oração com Deus, nunca poderia ser exercida de acordo com a meritocracia. Ele sabia que pelas suas próprias obras ele jamais conseguiria alcançar o favor de Deus. Ele sabia disso. Ele sabia que ele alcançava o favor de Deus, a bondade de Deus, por causa da fidelidade de Deus, por causa da palavra liberada de Deus, que nunca volta vazia, que sempre cumpre aquilo para o qual ela foi destinada. Amados, se nós entendermos isso, nós vamos levar uma vida leve, uma vida de paz. É por isso que a Bíblia diz que justificados por Cristo nós temos paz com Deus. O que é ter paz com Deus? É poder orar, conversar com Deus livremente, ousadamente, em paz com o Senhor, sabendo que Deus é por nós, que Ele não está contra nós. As nossas boas obras, amados, elas não são uma moeda de troca para alcançarmos bênçãos, não. As nossas boas obras são a consequência do novo nascimento. As boas obras dos filhos de Deus é o reflexo do processo de santificação. À medida em que nos santificamos, ou seja, à medida em que nos relacionamos com Deus, à medida em que obedecemos ao Senhor, em que nos rendemos a Ele, nós vamos o quê? Realizando as boas obras dos filhos de Deus. Portanto, as nossas boas obras são consequência da vida regenerada que Deus nos deu por meio de Cristo Jesus. Agora, a nossa vida de oração, ela precisa estar fundamentada na palavra de Deus, na fidelidade de Deus. Tudo o que Deus fala, Ele cumpre, porque Ele é fiel. Ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Então, se nós orarmos de acordo com as verdades de Deus, nós teremos uma vida de oração frutífera. Se nós oramos de acordo com a verdade de Deus, que diz que em Cristo nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, se nós orarmos de acordo com essa verdade, nós vamos viver essa verdade. Pela fé, nós vamos receber tudo aquilo que Cristo já nos deu.
Se nós orarmos de acordo com a verdade de Deus, que diz que nós fomos crucificados para o pecado e para o mundo, que o pecado não tem mais domínio sobre nós, nós podemos viver a liberdade da vida dos filhos de Deus. Ou seja, o pecado não pode mais nos dominar. Nós agora somos dominados pelo Espírito de Deus. Se nós orarmos essa verdade, não tem como mais vivermos escravizados pelo pecado, pelo domínio do pecado, porque a Bíblia diz que nós não estamos mais debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça e por isso o pecado não pode mais nos dominar. Essa é a verdade. Então nós oramos em concordância com a verdade. Ousadamente nós oramos, Senhor, o pecado não pode mais me dominar, porque eu estou debaixo da graça, do favor do Senhor. O Senhor me garantiu que por eu estar em Cristo, o pecado não tem mais domínio sobre mim, mas agora eu sou dominada e governada pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. A palavra nos diz que com as gloriosas riquezas em Cristo Jesus, nós somos providos de tudo aquilo que nós precisamos. Filipenses 4,19. Em Cristo nós temos provisão. Essa é a verdade de Deus. Essa palavra já foi liberada. Essa verdade já foi liberada sobre a minha vida e sobre a sua. Nós podemos viver toda a provisão que existe em Cristo Jesus. Amados, vocês conseguem entender a diferença de levar uma vida ousada de oração, reconhecendo que é por causa da fidelidade de Deus e por causa do que Ele fez e não do nosso mérito? Se nós tentarmos apresentar os nossos méritos, o nosso merecimento para o Senhor, a Bíblia diz que as obras de justiça dos homens são trapos de imundícia para Deus. As nossas obras de justiça são comparadas com trapos de imundícia. Nós não temos mérito, amados. Nós não temos como conseguir por nós mesmos. Não temos, é impossível. É por causa do mérito da obra que Cristo Jesus realizou. É por causa da fidelidade de Deus. É por causa do amor de Deus. E quando nós entendemos isso, amados, a nossa vida, ela fica leve, ousada e poderosa no Senhor. Nós começamos a entender que nós vivemos por meio do Espírito de Cristo e não mais pela nossa própria capacidade e não mais pela nossa própria sabedoria, mas pela sabedoria que vem do Senhor. E aí, quando nós enfrentamos dificuldades, quando nós enfrentamos situações adversas, nós podemos nos achegar com confiança e ousadia no trono da graça, como está escrito lá em Hebreus, e alcançar a misericórdia do Senhor, alcançar aquilo que nós precisamos no momento da necessidade. Assim como Jacó alcançou. Jacó orou ousadamente, reconhecendo: eu sei que eu não sou digno. Eu sei que eu não sou digno, mas é por causa da tua bondade, Senhor, por causa da tua lealdade. É por isso que eu me apresento e rogo ao Senhor para que o Senhor me livre, porque eu estou com medo. Eu estou com medo e eu preciso do Senhor. O Senhor liberou uma palavra sobre a minha vida e eu creio que o Senhor é fiel para cumprir essa palavra. Amado, se nós entendermos isso, esse modelo de vida, nós vamos levar uma vida de ousadia com o Senhor e vamos receber pela fé tudo aquilo que Deus tem para nós, porque não é de acordo com o nosso merecimento, é de acordo com a obra de Deus, é de acordo com aquilo que Cristo Jesus já conquistou. Cristo já fez uma obra completa de redenção, de resgate, de perdão, de livramento, de provisão. Nós temos tudo em Cristo Jesus. Nós só precisamos aprender a receber pela fé, porque o modelo de vida do reino de Deus não é o modelo da meritocracia. O modelo de vida não é o de conquistar. Na meritocracia, eu conquisto pelos meus méritos. Esse é o modelo de vida do mundo. Mas o reino de Deus é o modelo de vida de receber. Eu recebo pela fé tudo aquilo que está em Cristo Jesus disponível para mim. Em Cristo nós temos paz, alegria, provisão, temos tudo o que precisamos. Só precisamos aprender a sermos ousados no Senhor. Não é fora dele, é em Cristo, amados.
em Cristo. Não é por causa do que nós fazemos, mas é por causa do que Cristo fez. E Deus é fiel. Deus cumpre. Se Ele falou que Ele provê, então Ele provê. Se Ele falou que em Cristo nós já somos abençoados, então nós somos. Se Ele falou que a palavra dEle é um escudo protetor para nós, então a palavra dEle é um escudo protetor para nós. Deus cumpre com aquilo que Ele fala. Deus é fiel, Deus é leal. Eu e você precisamos aprender a alinhar a nossa vida de oração com as palavras de Deus, entrando em concordância com Deus e sair de uma vez por todas desse estilo de vida de meritocracia, de merecimento. Não é pelo que você faz, não é pelo que eu faço. As nossas obras, elas são o resultado, elas são a consequência da nossa nova vida em Deus, da vida regenerada, que é santa, que é justa, que é reta. Se nós realizamos boas obras, é porque nascemos de novo, é porque temos uma vida nova em Deus. E a vida nova vai realizar as obras de Deus. A vida regenerada vai realizar as obras da ressurreição, as obras da regeneração. Mas as nossas obras nunca devem ser uma moeda de troca para com Deus. Nunca apresente as suas boas obras como se você tivesse mérito nisso. Não tem, não tem. Nunca nós merecemos. Nós somos destituídos da glória de Deus. Nós só somos cheios da glória de Deus por estarmos em Cristo. Não é mérito nosso. Não é porque eu sou boazinha, não é porque eu prego a palavra todo dia, não é porque eu oro. Não, é por causa de Cristo. É por causa de Cristo. Aí sim, por causa de Cristo, eu sou cheia da glória de Deus. Por causa de Cristo, eu sou cheia da unção do Senhor. Por causa de Cristo, eu recebo a sabedoria que vem de Deus. Por causa de Cristo, eu posso realizar as boas obras da vida, da regeneração, da vida da ressurreição. Por causa de Cristo, eu recebo a provisão que eu preciso para suprir cada uma das minhas necessidades. Por causa de Cristo, eu posso viver sem medo, porque em Cristo eu não recebi um espírito de medo, mas recebi um espírito de poder, de amor, de equilíbrio. É por causa de Cristo, por causa da obra de Cristo, por causa da palavra de Deus, por causa da fidelidade de Deus. Amados, que eu e você entendamos isso e possamos desenvolver uma vida de oração ousada no Senhor, abandonando completamente o estilo meritocrático que foi imposto sobre a igreja brasileira. A igreja brasileira vive como se fosse pelo nosso mérito. Não é. É mérito de Cristo, é pelo poder de Cristo, é pela graça de Cristo, é por causa de Cristo. Cristo é o centro, Cristo é o alvo, é por meio dele, por causa dele e para ele. Tudo provém de Cristo e é para a glória de Cristo. Cristo precisa voltar a ser o centro da nossa vida, a ser o alvo da nossa fé. Se temos provisão, é porque estamos em Cristo. Se recebemos glória, é porque estamos em Cristo. Se temos unção e capacidade, é por causa de Cristo, por causa de Cristo. Amados, que eu e você entendamos isso e nós possamos viver isso todos os dias da nossa vida. Seja ousado na sua vida de oração em Cristo Jesus. Não é fora dele, não é nos seus méritos, mas é no mérito de Cristo. Alinhe a sua oração com a verdade da palavra de Deus e leve uma vida frutífera e leve uma vida de oração ousada e poderosa no Senhor, recebendo plenamente tudo que já está disponível para mim e para você em Cristo. Não é fora de Cristo, é em Cristo, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada por esse exemplo de Jacó. Jacó foi um homem que orou ousadamente aqui. Ele orou ao Senhor, ele falou reconhecendo que não era pelo mérito dele, mas era pela sua bondade, pela sua lealdade, pela sua fidelidade, Senhor. E aqui nós aprendemos a levar uma vida de oração ousada e frutífera. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, que nós entendamos de uma vez por todas que o reino de Deus não é um reino meritocrático, mas é um reino que nós recebemos pela fé. Tudo aquilo que Cristo Jesus já realizou em nosso favor. Pai, que eu e os meus irmãos alinhemos a nossa oração com as tuas palavras, com a tua verdade,
crendo que o Senhor é fiel para cumprir com cada palavra que o Senhor declara, com cada palavra liberada pelo Senhor. O Senhor é fiel para cumprir. Pai, que eu e os meus irmãos não façamos das nossas boas obras uma moeda de troca contigo. Não, Senhor. Que as nossas boas obras nós entendamos que elas são o resultado, a consequência do novo nascimento. As nossas boas obras são a manifestação da santificação, a manifestação da sua vida. Senhor, que eu e os meus irmãos entendamos isso e possamos viver uma vida frutífera, assim como Jesus disse. Se nós permanecermos nele, as palavras dele permanecerem em nós, nós vamos orar, vamos pedir o que for e nos será concedido. Não de acordo com os nossos méritos, mas de acordo com o seu mérito, Jesus. Não de acordo com as nossas obras, mas de acordo com a sua obra, Jesus. Não de acordo com a nossa fidelidade, mas de acordo com a sua fidelidade, Senhor. Porque o Senhor é fiel e completa e faz tudo de acordo como o Senhor fala. Senhor, que eu e os meus irmãos entendamos esse modelo de vida que é tão diferente. O modelo de vida no reino de Deus é muito diferente do modelo de vida do mundo. Que eu e os meus irmãos entendamos isso e possamos viver plenamente a vida do reino de Deus, a vida dos filhos de Deus. Nos ajuda a viver assim. Espírito Santo nos ajuda a nos esvaziar desse modelo meritocrático que insiste em apresentar as nossas boas obras como se as nossas boas obras tivessem muito valor diante do Senhor. Pai, se realizamos boas obras é porque o Senhor nos regenerou, é porque o Senhor depositou do teu Espírito, é porque o Senhor nos capacita a realizar essas boas obras. Pai, que eu e os meus irmãos entendamos isso, em nome de Jesus, e levemos uma vida de ousadia no Senhor, em concordância com a tua palavra, sabendo que não é por causa dos nossos méritos, mas é pelo mérito de Cristo e pela fidelidade do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.